Olá todo mundo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV e sejam bem-vindos a um dos melhores vereditos que eu devo fazer esse ano, porque com certeza essa leitura que eu fiz e que hoje eu vou indicar pra vocês foi completamente diferenciada em muitos detalhes. Eu tô muito animada pra falar deles pra vocês e com certeza vocês já sabem de qual livro eu tô falando porque vocês viram a capa na thumb, que é Alerta de Spoiler, da Olivia Dade, que é um novo lançamento da Intrínseca com protagonismo gordo de uma autora estreante aqui no Brasil. É a primeira vez que a gente tem livros da autora por aqui. Eu não sei nem por onde começar pra falar dessa história. Talvez seja bom começar pela sinopse pra vocês entenderem, mas é algo tão inesperado que eu precisava ler e não sabia, que eu nem sei por onde começar a explicar que isso aqui foi um acontecimento, não foi apenas só uma experiência de entretenimento. Foi algo extremamente profundo pra mim. Embora eu ame e leia bastante livros com protagonismo gordo, esse aqui chegou num nível, sabe, que é totalmente diferenciado e já vou começar explicando pra vocês. Lembrando que a classificação indicativa é mais 18, alguns avisos de conteúdo vão ficar aqui na tela pra vocês, mas ele não deixa de ter naquela essência a comédia romântica. É um livro divertido de uma autora que escreve livros de protagonismo gordo, que não vai focar somente nas inseguranças de uma mulher gorda, ele vai falar bastante de outras coisas também, mas o mais legal desse livro é que ele traz diversas referências ao universo de fanfics, e a autora ainda construiu aqui uma série original completamente incrível de fantasia, onde todos os detalhes da história vão acabar cercando. Então você acaba lendo um livro que se inspira numa fanfic e que conta histórias de fanfics de uma outra fanfic. O Inception é muito incrível. O galã desse livro é inspirado no Jaime Lannister, um dos personagens mais icônicos de Game of Thrones. Então, pra quem é muito fã daquele carinha louro, mais 35 anos, com aquelas ruguinhas quando sorri, é ele que é o cara desse livro. Quando eu vi na sinopse que era o Jaime Lannister, eu fiquei surtada, porque embora eu não tenha assistido todas as temporadas, eu acabo conhecendo muitas referências de Game of Thrones na internet e, obviamente, eu acabei lendo o livro com ele na mente. Nesse livro, a gente vai conhecer a história do Marcus Castelrup. Ele tem um segredo gigante que ele esconde de todo mundo, só que ele é muito mais conhecida pela sua persona pública. Afinal, ele é um ator que acaba protagonizando o universo de Deuses de Portões. Então, essa série de fantasia super famosa, com releituras da mitologia grega, que é famosa no mundo todo, que tem essa adaptação de várias temporadas, chega a sua temporada final. E o Marcus finalmente vai dar adeus para esse trabalho. Porque, embora ele seja muito grato aos acontecimentos da sua carreira que envolvem a série Deuses de Portões, ele acabou sendo obrigado a viver uma persona pública muito diferente da essência dele. Então ele acabou se acostumando a fingir ser alguém que ele realmente não é o tempo todo, tanto na frente quanto por trás das câmeras. E por mais que ele tenha esse protagonismo, ele seja o Enéas da série Deuses de Portões, um personagem icônico, super lindo, louro, que todo mundo ama, ele acaba escondendo a sua personalidade online. Ele escreve fanfics de Deuses de Portões dentro do servidor do fandom. Ele posta as suas histórias de fanfic no AO3 e também utiliza os servidores do Lavinias, que é o chip do Enéas com a Lavínia na série Deuses de Portões, para construir as suas versões, as suas fanfics. Na internet, ele tem o nick em livros Enéas Nunca Faria Isso, que é Elenf, se juntar todas as iniciais. E ele guarda esse segredo a 7 chaves, porque além do contrato de confidencialidade dos acontecimentos da série, ele não pode falar mal do seu próprio trabalho na internet. Escrever essas fanfics é a única válvula de escape que ele tem para colocar todas as suas frustrações. E é lá que ele também realmente acaba se mostrando a pessoa que ele é, mas atrás de um pseudônimo. Do outro lado da história, a gente vai conhecer a geóloga April Reiter. Ela tem aí uns 35 anos e ela é completamente apaixonada pela série Deuses de Portões. Ela é viciada nesse universo, faz cosplays da Lavínia, que é um interesse amoroso e a protagonista mocinha, né, feminina ali do Deuses de Portões, e ela também escreve fanfics no AO3 e nos servidores do Lavinias, como a tiete da Lavínia, a Tila. Só que a April anda muito cansada, sabe? Uma mulher de mais de 35 anos, que tá apaixonada por essa série há muitas temporadas, eu acho que são 7, 8 ou 9 temporadas. Ela, ao longo de muito tempo, acabou trabalhando numa empresa de geologia, né, como na equipe dos geólogos da empresa, sendo obrigada a esconder a sua verdadeira essência também. Nenhum colega de trabalho da profissão dela sabe que ela escreve fanfics, que ela é apaixonada pela escrita, que ela escreve fanfics hot, por exemplo. Então esse tipo de coisa é algo que se esconde muito. É no início do livro que ela pede demissão. Ela conseguiu
conseguir um emprego na Califórnia, ali nessa região de Los Angeles. E logo na primeira entrevista, quando ela é chamada para começar a trabalhar, ela percebe que a empresa toda é de pessoas muito diferentes, mais livres, que têm hobbies, que compartilham a sua vida particular no trabalho. Então isso acaba sendo um momento de ruptura da April, onde ela finalmente vai poder ser a pessoa que ela é, onde ela quiser. Então logo no primeiro dia do novo emprego, por exemplo, ela conta que escreve fanfics, que é muito fã da série Deuses de Portões, que faz cosplays da Lavínia, e junto com toda essa revelação, com essa liberdade que ela vai ter agora, ela acaba decidindo postar uma foto de um cosplay que ela tem, uma foto de corpo inteiro no Twitter, lá do fandom. O que acontece é que a foto, ela acaba viralizando, e embora parte do fandom acabe achando ela incrível, ela acaba sofrendo ataques gordofóbicos de muitos garotos na internet que acabam marcando o ator que é o principal da série, que é o Enéas, que no caso é o ator Marcus Castellrup, pra poder ele ver a série e se juntar às zoeiras do grupo. Só que o que acaba acontecendo é completamente o inverso. Marcus acha a April na foto linda, maravilhosa, um cosplay digno da Lavínia, e acaba tomando a atitude de fazer uma gentileza por ela e chamando pra um jantar em Los Angeles quando ele retornar. Que coisa mais incrível. Ela fica um pouco assustada, porque afinal não é só um convite de um ator famoso, é simplesmente um dos caras favoritos dela e que faz o Enéas, um personagem inclusive que está em suas fanfics de muitos jeitos diferentes, mas ela acaba aceitando e seguindo com o propósito. É logo que ela acha muito estranho ele chamá-la pro jantar, afinal ela é uma mulher gorda, e nas experiências com relacionamentos amorosos, a April sempre acabou sendo deixada de lado muito rápido, ou sendo tratada com desdém, ou sendo esquecida mesmo, completamente ignorada. Então ela acha muito estranho, mas ela entende ali que pode ser até uma proposta de marketing e resolve aceitar. Então é quando eles vão pra esse jantar. No jantar é que a coisa fica interessante. Por quê? O Marcus Castellrup, nosso ator famoso que faz o Enéas na série Deuses de Portões, ele é o Em Livros Enéas Nunca Faria Isso, que é o Elenf. O Elenf e a Tiete da Lavínia, que é o pseudônimo da April no servidor, eles são melhores amigos. E aí o Elenf e a Tila estão há 2 anos compartilhando uma amizade online, onde eles não se conhecem pessoalmente e também não sabem seus nomes verdadeiros, porque no servidor todo mundo tem o nome do usuário que resolveu colocar lá. E no jantar, além de muitas coisas incríveis, como compartilhar sua profissão, a sua história, suas experiências amorosas, ela também compartilha com o ator que escreve fanfics no O3 pelo Tiete da Lavínia. O Marcus Castellrup, nosso ator famoso, maravilhoso, e que atua como Enéas na série, fica desesperado, porque ele descobre ali na frente que Tila, a melhor amiga dele há 2 anos, é a April. Então, ele resolve esconder esse grande segredo dela e a chama pra sair mais uma vez, porque adorou o jantar e a presença dela, além da beleza dela, que obviamente é muito evidente em tudo. Ela é linda demais, socorro. E aí, gente, a história começa. A April saindo com um ator super famoso, uma garota anônima que tinha sofrido ataques gordofóbicos, mas que estava recebendo uma mídia absurda involuntariamente, e um ator que, por um acaso, descobre quem é realmente a sua melhor amiga há mais de 2 anos e que, de certa forma, vai aproveitar esse momento para realizar esse grande sonho, que era conhecer a Tila. Então a parte interessante é que a April tá conhecendo Marcus Castellrup, mas Marcus Castellrup não tá conhecendo apenas a April, ele tá conhecendo a sua tão amada Tila. Gente, você fica tão surtado, porque além das 2 identidades online que eles têm, e também das suas pessoas, dos seus nomes, das suas essências, na vida real, eles também são 2 pessoas que escondem muitas coisas. Eles são muito inseguros. E aí que começa o grande cerne desse livro, que é a insegurança que esses 2 protagonistas acabam carregando, essas 2 pessoas. No caso da April, não é só porque ela é uma mulher gorda, por exemplo. A gordofobia, até porque ela tem mais de 30, e eu como uma mulher gorda mais de 30 também posso compartilhar essa experiência, é uma coisa que pegou muita gente na adolescência, sabe? Até os 20 e poucos anos. Eu acho que depois de certa idade, a gente deixa pra lá. A gente supera tudo isso. De certa forma, a gente começa a realmente entender quem a gente é, quem a gente nasceu pra ser. Então a gente deixa tudo isso pra lá e supera mesmo. A maioria das vezes a gente consegue superar. A April passou por tudo isso assim como eu. Então hoje ela consegue se ver como uma mulher linda, uma mulher perfeita, da cabeça aos pés, que não é bonita apesar do peso. Que ela é bonita da cabeça aos pés, independente de qualquer coisa.
Já o Marcos, vou parar de falar Casterup, gente, é muito difícil. Ele esconde a sua dislexia, que é um distúrbio de aprendizagem que fez com que ele tivesse uma infância muito difícil. Os pais dele são professores acadêmicos muito respeitados e acabaram se obrigando a criar o Marcos em casa, a ensiná-lo em casa. Então ele passou, assim, por um processo de ter uma relação de pai e filho, de mãe e filho, muito difícil. A sua relação com os pais é muito beirava ao narcisismo. Eles não se sentiam felizes pelo filho que eles tinham, porque ele não conseguia chegar onde os pais dele exigiam dele. Então, quando ele descobre no meio da adolescência que ele tem essa essência de saber conseguir imitar as outras pessoas, ele conseguia fazer tudo isso, ele gravava as falas de várias peças de teatro que o pai dele levava, ele percebeu que a atuação funcionaria pra ele. Ele acabou ganhando, depois de muitos anos, esse papel como Enéas. Mas, por conta da sua beleza e por conta da fama da mídia que o Enéas, né, esse personagem, essa série acaba recebendo, ele desenvolve essa persona onde ele é burrinho, onde ele é só um rostinho bonito, que acaba falando piadas divertidas e engraçadas pra entreter, porque ele não tem mais nada além disso pra apresentar pro mundo, pra poder tentar esconder a sua dislexia, esse distúrbio e essa dificuldade que ele tem de fazer leituras e esse tipo de coisa. Só que vocês têm que lembrar até essa altura da história, embora esteja contando a essência do capítulo 1, que o Marcos, ele também é um escritor, ele escreve fanfics, ele é muito bom nisso. Ele utiliza programas específicos que o ajudam a escrever enquanto ele fala, né, e faz leitura de materiais através de programas de voz. Então a dislexia nunca se tornou realmente um problema pra ele ser quem ele realmente é. Só que acabou dificultando a existência dele como ator na internet. A April não conhece Marcos Casterup. Ela conhece o Elenf, o cara que tem dislexia, melhor amigo dela há 2 anos, que escreve fanfics de Deuses Portões, que é completamente inteligente e de uma alma muito boa. Então ela conhece a essência dele e não a pessoa por trás. Então, através desse segredo, a gente vai ver esse relacionamento se desenvolvendo diante da mídia. Os paparazzis acabam sendo um grande desafio aqui, por conta das inseguranças que, embora a April não tenha, pode acabar vindo a gerar novos gatilhos, porque ela pode acabar sofrendo sim comentários gordofóbicos, tanto pela mídia, pela imprensa, quanto pelo próprio fandom, que são fãs do Marcos e que não esperavam que ele fosse namorar uma menina gorda, como o próprio Marcos acaba se obrigando a esconder essa essência tão importante dele, da April, porque ele não pode revelar que é o Elenf, que é o melhor amigo dela, que escreve fanfics. Ele acaba tentando esconder a sua parte mais profunda, deixando à vista somente aquilo que ela conhece. Só que sem perceber, como uma boa geóloga, a April vai acabar cavando muito aos pouquinhos, até conhecer as muitas camadas tão complexas que o Marcos esconde. Até quem sabe um dia descobrir ou não se ele é o Elenf. Gente, esse segredo é um grande elemento na história que vai possibilitar que esse relacionamento vá se aprofundando de um jeito muito inesperado. Porque no início do livro, a expectativa que eu tinha é que a história ia demorar muito, que o romance ia demorar muito pra acontecer, que ia levar pelo menos metade do livro pra eles darem um beijo, esse tipo de coisa. Só que não faz sentido que a história se desenvolva assim, porque embora a April não saiba que o Marcos é o Elenf, ele sabe que ela é a Tila dele. Então, é como se o romance deles já tivesse acontecendo há 2 anos. E estava. Ela pensava constantemente no Elenf, e o Elenf, que é o Marcos, pensava constantemente na Tila. Eles sabiam o gênero um do outro, sabiam a orientação sexual e a sexualidade um do outro, e sabiam a idade um do outro. Até pra gente não acabar caindo num perigo ali de ele ser um cara de 37 anos num fandom e acabar trocando conversas com uma garota de menor de idade. Então, quando ele sabia que a Tila era uma geóloga de mais de 35 anos, ele acabou ao longo dos anos, do tempo, abrindo seu coração pra Tila. Então, ele idealizava a mulher pra ele, que era ela. Então, quando ele conhece a April no Twitter, com aquela foto bombando, ele até aquele momento não sabia que era ela, mas ele se afeiçoou, ele acha ela linda de qualquer jeito, embora os comentários e as marcações exigissem que ele tivesse uma resposta diferente. Então, conseguem entender o nível de complexidade que é o desenvolvimento dessa história. Não é só uma comédia romântica, gente, isso aqui beira a quase uma ficção científica de tão importante e profundo que Olivia Dade é na construção desse universo. Importante falar, o livro é narrado em terceira pessoa, com pontos de vista alternados. A gente vai ter tanto a história contada, através da terceira pessoa, né, ali no narrador onisciente, os pensamentos da April, o desenvolvimento dela, a gente vai conhecer ela na essência, como também o Marcos, que é o que nos permite se enriquecer tanto dessa história logo no início. Além disso, a gente vai ter muitos interlúdios na história. O primeiro tipo de interlúdio é a DM do servidor Lavinias, que são chats de conversa entre o Elenf e a Tila. É muito importante que esses chats sejam entregues aos pouquinhos pra gente entender o desenvolvimento amoroso deles antes de eles se conhecerem. Isso explica também o desenvolvimento amoroso
do Marcus com a April como Tila. Então isso vai conseguir alimentar mais a gente. Além disso, a gente também vai ter algumas amostras das fanfics, tanto que o Elenf quanto que a Tila escreve. A gente vai ter sinopses dos livros do Wade, que é o autor original da série Deuses de Portões. A gente também vai ter roteiros de adaptação da série Deuses de Portões. Vai ter algumas cenas aqui que a gente vai conhecer da série. E além disso, a gente também vai ter algumas cenas de conversas do chat do elenco de Deuses de Portões nos capítulos do Marcus, pra gente conhecer melhor tanto esse elenco quanto os showrunners, que são os irmãos ali que criaram a produção e que são muito famosos, mas também porque esse é um universo expansivo, porque o livro, embora seja um livro único, isso aqui é só o ponto de partida de outros livros companhia. Até agora a gente tem 3 livros, eu acho que é uma trilogia mesmo. O primeiro é o Alerta de Spoiler, o segundo é o All the Feels. Ele vai contar a história do Alex, que é o melhor amigo do Marcus, que também é um ator na série. Ele faz o papel do Cupido, e ele já é um ator completamente diferente do Marcus. Ele é um cara completamente expansivo, ele não é tímido como o Marcus é. Ele é um pouco sem limite, na verdade ele é totalmente sem limite. Ele vai aprontar tudo nesse livro. Eu sou polêmico, apocalíptico. E os showrunners, os produtores da série, acabam contratando uma segurança particular para manter ele na linha, que é a Lauren. E juntos eles vão protagonizar o próximo livro, que eu tô muito ansiosa, porque toda a história deles começa a ser desenvolvida muito aos pouquinhos aqui, mas assim, a gente precisa ver tudo isso acontecendo no All the Feels. Então, com certeza você vai ficar com muita vontade de ler esse livro. E tem um que eu tô muito animada, que a gente vai descobrir no andamento da história, que também existe, que é o Shipwrecked, que seria que navio naufragado, que vai ser protagonizado pela Maria, que também é da série, ela é uma viking que protagoniza e é uma das amigas do Marcus. E a gente tem o Peter. Peter, ele sempre tá causando treta no chat do elenco, porque ele é o Peter, vocês vão ter que ler Alerta de Spoiler pra descobrir. E eles vão acabar filmando um prequel deles, lá na frente. E é onde a história deles também vai acontecer. Bem, eu fiquei tão ansiosa pra ler os próximos livros, porque é muito rico o universo de Deuses de Portões. A gente tem muito elemento e muito material aqui. Então a gente vira fã de Deuses de Portões junto com a April. A gente conhece a essência dos bastidores junto com o Marcus e o elenco dos amigos dele. Então é muito divertido, gente. Você lê o capítulo, você devora esse livro muito rápido. Esse é um livro de 430 páginas, não parece, porque ele é esse formato pequenininho, mas são algumas horas de leitura. Se você ficar direto, dá pra ler em um dia e 2, porque realmente, no início, leva-se um pouquinho pra você entender, porque você começa ali nas fanfics, no universo da April, no trabalho dela, você já começa o livro no meio de uma ação que o Marcus tá encenando, que é a última cena que ele tá rodando pra última temporada final de Deuses de Portões. Então você vê ele ali em ação, junto com Enéas, né, junto com a Lavínia, que é uma atriz também, que é a Summer, se eu não me engano. Então as coisas vão acontecendo ali, você vai conhecendo a série ao mesmo tempo, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. E a autora utiliza um ritmo na história, no início, onde as coisas não são tão lineares, porque a gente volta no passado com os acontecimentos do fandom, depois volta no roteiro, depois vai nos acontecimentos da internet atuais com April e Marcus, aí depois vai eles se conhecendo pessoalmente no jantar. A Olivia Dade é uma autora que não vai economizando, ela vai acelerando a trama mesmo no início, pra você ir se afeiçoando a todo mundo, a entender esse universo inteiro, a construir essa emoção, essa relação com a essência desses personagens. Você vê, a história já tá na metade. Esse livro é fantástico. Ele chegou a ser indicado ao Goodreads Choice Awards na categoria Romance 2020, embora não tenha ganhado, ele é completamente apaixonante, assim, né? Porque tinha muitos outros livros concorrendo. Mas a Olivia Dade é um acontecimento pra mim, assim. Ela entrou pro meu hall de autoras que eu não quero parar de ler. Não só por conta da comédia romântica ou dos protagonismos de garotas fora do padrão, mas porque ela soube organizar um universo, entregar pra gente tudo isso, pra gente se afeiçoar a ele junto com os personagens, tanto pela camada de quem tá de fora com o fandom, com a April, como quem tá de dentro ali com o elenco. Então é muito satisfatório ler esse livro. É completamente apaixonante. Eu gosto muito porque, embora o Marcus tenha a persona online que demonstra que ele é um rostinho bonito, que não consegue ter emoções tão profundas, que no final só gosta de exibir o próprio corpo, na verdade ele guarda muitos segredos por trás disso. Além da dislexia, desse distúrbio de aprendizagem, ele também mostra, né, a sua dificuldade para expor sentimentos de verdade, por conta da infância e da dificuldade de aprofundar sentimentos com os pais em casa. Pais extremamente inteligentes, mas que não souberam educar uma criança. Então você vê, assim, essa dificuldade de relação que ele tem com os pais por conta disso, que na mesma forma, April também tem dificuldade de lidar com os pais, porque o pai dela nunca gostou muito de expor a menina, por ela ser uma menina gorda, e a mãe também acabou engordando muito
muito na gravidez e acabou se obrigando a emagrecer demais. Então ela tem uma dificuldade em estabelecer uma relação muito real, muito profunda com a filha, porque ela tá o tempo todo mandando a filha fazer dieta e atividades físicas e mandando a garota comer certas coisas. Então isso magoou o tempo todo a April. Então a April tem uma relação de mágoa muito profunda com os pais, da mesma forma que o Marcus também tem. Então no final das contas, eles são muito parecidos. São dois personagens que têm uma casca muito diferente, lugares muito diferentes no mundo, mas que acabam se apaixonando ali, num lugar, no cantinho do servidor das fanfics, porque ali eles realmente conseguiam ser quem são e eram muito parecidos e acabaram se apaixonando por conta disso. April, obviamente, sem perceber, porque ela não sabe que o Marcus é o Elenf. Mas essa história vai reservar grandes reviravoltas pra todo mundo, assim como eu fiquei chocada como ela foi acontecendo. A resolução é muito satisfatória. Eu amei como tudo foi colocado no seu devido lugar, no tempo certo, do jeito certo, de uma forma muito emocionante. Então é um livro, gente, é impossível não dar 5 estrelas e favoritado pra ele. Primeiro porque me pegou muito, obviamente, pelo protagonismo gordo, mas também porque eu me vi muito na April, assim. Em vários momentos, a gente conseguia compartilhar os mesmos pensamentos, tanto nas experiências de relações amorosas, como quem a gente é na internet. Eu também sou escritora, eu também escrevo histórias, a gente também é fã de muita coisa, a gente também tem muito hobby. Eu cheguei a fazer faculdade de biologia, então essas coisas assim, eu me via tanto nela, em tantas coisas, que eu fiquei completamente viciada e apaixonada pela April e pela forma como o Marcus acabou desenvolvendo essa história romântica com ela. São muitas reviravoltas do início ao fim, até como eles acabaram caindo juntos na internet, até o fato de como eles foram parar juntos num jantar, por conta de coisas difíceis que acontecem na vida, mas valeu super a pena, gente. É completamente emocionante. Eu tô muito louca pra ler tanto o All the Feels quanto o Shipwrecked, que são duas histórias de casais diferentes, mas que vão expandir todo esse universo, e tô muito animada, sério. Espero muito que a Intrínseca traga logo, mas por favor, já comecem lendo essa obra-prima, que é Alerta de Spoiler, porque com certeza vai entregar demais pra vocês. Eu tenho certeza que vai todo mundo amar esse livro. Inclusive, eu já postei um vídeo no Reels e muita gente já comentou falando que realmente ele é maravilhoso, 5 estrelas. Então eu vou deixar o link aqui pra Amazon pra vocês adquirirem tanto o e-book quanto o físico. Por favor, corram pra adquirir, leiam logo, utilize os links do Kabuki, lembrando, porque assim eu ganho uma pequena comissão. E claro, gente, tô muito animada pra poder saber a opinião de vocês depois. Então assim que vocês lerem, voltem aqui, coloquem um alerta de spoiler no topo e comentem qual foi a experiência de vocês com essa leitura, como que foi conhecer o universo de Deuses de Portões, esse elenco, esses mocinhos, esses protagonistas. É completamente maravilhoso, incrível ler esse livro. Bem, amores, é isso. Esse é o veredito /resenha /opinião de Alerta de Spoiler, o novo lançamento da Olivia Dade. Lembrando, claro, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, essa indicação. Claro, quando vocês lerem, quando vocês comprarem o livro chegar pra vocês, também marca o Kabuki, eu quero ver vocês adquirindo ele é nessa obra-prima, tá bom? E lembrando, óbvio, de me seguir nas outras redes sociais. Os links pra tudo vão estar aqui embaixo. Tem o Telegram, onde muita gente acaba compartilhando suas opiniões também. E também a gente tem um canal que é o Kabuki Verso, que é um canal de transmissão dentro do Instagram, que tá lá na bio do perfil. Então vocês podem também entrar pra poder conhecer, pra também ter acesso a conteúdos ainda mais específicos. E claro, a gente volta pra se ver no próximo vídeo. Big beijo pra vocês e até lá, gente. Tchau! Late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.